História 1. Minha namorada, há 28 anos, me contou hoje sobre a quantidade de dívidas que ela tem e estou tendo dificuldades para entender. Isso não muda o que sinto por ela. Estamos namorando há 6 meses e tenho confiança de que ela não é irresponsável com dinheiro. Acho que o problema é mais que ela não ganha muito. Ela trabalha no comércio. Talvez essa conversa já devesse ter acontecido, mas ela já havia mencionado dívidas do cartão de crédito, mas eu achei que não fosse tanto pelo jeito que ela falava sobre isso. Recentemente, ela começou a falar mais sobre questões financeiras. Como estamos discutindo abertamente sobre noivado e ela estava olhando anéis, decidi que era hora de perguntar sobre suas dívidas. Achei que lidei bem com isso. Disse a ela que queria começar uma conversa sobre dinheiro juntos e que achava que compartilhar algumas coisas ajudaria. Ela tem cerca de $10.000 em cartões de crédito. Coisas do dia a dia. Ela tem mais do que o dobro disso em dívidas de faculdade. Dívida de faculdade é normal e esperada. Mas a quantidade de dívida do cartão de crédito me assusta. Depois disso, ela teve um colapso sobre suas escolhas de carreira. Eu a amo muito. Isso me faz pensar de forma mais lógica sobre escolhas. É um pouco difícil saber que trabalhei muito para não ter dívidas e que o casamento significaria aceitar todas essas dívidas. Também aceitar que ela não estaria ganhando muito enquanto continua a descobrir sua carreira. A verdade é que, contanto que ela mostre sinais de que está sendo responsável com seus hábitos de gastos, não é algo que não possamos resolver. Mas estou tendo dificuldade para saber como lidar com isso. Quando é o momento certo para perguntar ou fazer algo? História 2. Primeiramente, sou autista, então me disseram que posso ser um pouco direto e honesto demais. Eu quero uma maneira honesta, porém gentil e firme de dizer a eles que a falta de produtividade deles está me estressando. Trabalhamos em projetos apenas nós dois e o sucesso dos projetos depende exclusivamente de nós. Eles são trabalhadores e nunca reclamam, mas levam uma eternidade para fazer as tarefas e se fixam em pequenos detalhes. Eles não conseguem priorizar as coisas. Enquanto estão fazendo-a, eu já terminei B, C, D, I e F. Eles não são bons em fazer várias coisas ao mesmo tempo e já conversei com eles sobre isso. Já dei dicas para gerenciar o tempo, como: ei, o evento se está chegando, você terminou o B? Acho que você deveria trabalhar nisso hoje. Mas acho que eles têm seu próprio ritmo de trabalho. Quando não conseguem cumprir prazos, nossos superiores são tolerantes e compreensivos, então acho que meu colega de trabalho não sente uma sensação de urgência. Por outro lado, sinto uma pressão e urgência quando as coisas não acontecem no tempo certo. Acabo fazendo a maior parte do trabalho. Isso me deixou um pouco esgotado e estressado. Já falei com eles quando as coisas atrasam, como: ok, então da próxima vez, se você tiver mesmo 10 minutos livres, você pode trabalhar um pouco nessa tarefa para cumprirmos o prazo. Mas sem resultados. Além disso, estou cansado de direcionar e lembrar meu colega sobre as coisas. Acho que nossas conversas deveriam ser colaborativas sobre o que estamos trabalhando, em vez de eu apenas dizer o que fazer a seguir porque eles não terminaram uma coisa. Já falei ao nosso supervisor sobre essa tendência do meu colega e eles conversaram com ele, mas nada mudou. Acredito que meu supervisor acha que essa dinâmica está boa, porque tenho 5 anos a mais de experiência do que meu colega, então naturalmente posso liderar, mas está ficando cansativo. Este é um problema que quero resolver entre nós. Não posso simplesmente dizer: ei, você está me estressando porque estou assumindo a maior parte das responsabilidades aqui. Você precisa começar a fazer mais, então estou recorrendo a você para obter conselhos sobre como dizer isso de forma direta, mas com empatia. Obrigado. E História 3. Meu parceiro quer que eu me mude para levar o relacionamento para o próximo nível, mas tenho algumas preocupações em relação a mudar para o apartamento dele. O apartamento dele é muito pequeno, a cerca de 51 metros quadrados, e ele já está com dificuldades para encontrar espaço para colocar todas as suas coisas, então sinto que seria ainda mais difícil se eu trouxesse as minhas. É bom para uma pessoa, mas o espaço para andar é tão pequeno que tenho que me arrastar constantemente sobre o sofá para me locomover e muitas vezes acabo me machucando, tropeçando, batendo a perna, etc. Haveria muito pouco espaço e eu preciso da minha própria privacidade de vez em quando para relaxar. Eu mencionei isso e ele apenas diz que podemos fazer funcionar. Além disso, ele tem problemas com baratas e formigas que estão piorando.
Tentei comprar armadilhas para ele, mas parece que nada faz elas irem embora. Ele é desorganizado. Eu também sou até certo ponto, mas ele deixa a louça na pia por até uma semana, não guarda as sobras na geladeira, deixa as roupas empilhadas no chão, etc. Eu tento ajudá-lo a limpar, mas geralmente volta ao que era antes. Além disso, não tento fazer toda a limpeza para ele, porque embora queira ajudar, afinal, é o lugar dele e ele precisa tomar a iniciativa. Sugeri que encontrássemos um lugar próximo com 2 quartos por um aluguel um pouco mais alto do que ele paga atualmente, já que vamos dividir, mas ele não quer abrir mão do aluguel barato que está pagando no momento, no pior cenário em que terminamos e temos que nos mudar separadamente. Eu quero morar com ele porque vejo um futuro a longo prazo, mas o apartamento dele é tão bagunçado que sinto que não conseguiria me sentir confortável morando lá. Estou sendo egoísta por querer que ele se mude para um apartamento diferente, quando tenho o privilégio de poder voltar para casa se as coisas não derem certo? E História 4. Meu namorado, há 51 anos, voltou de Costa Rica e decidiu terminar comigo, há 49 anos. Estávamos juntos há 8 anos, mas quer que eu continue morando na mesma casa. Quando eu e meu namorado nos conhecemos, nosso primeiro ano foi como uma lua de mel. Ele tem artrite gota muito grave, a ponto de não irmos dançar ou sair muito, mas isso não me incomodava. Passávamos o tempo em casa, cozinhando e assistindo a programas de TV. Algumas vezes ele tinha um ataque de gota e ficava de cama por dias, uma vez até um mês inteiro, e eu estava lá para ajudá-lo a tomar banho, cozinhar, limpar, como uma cuidadora. Então, no segundo ano, ele comprou uma casa na Costa Rica. Ele é aposentado, então metade do ano ele vai de novembro a março e pesca, além do calor ajudar com a artrite dele. Eu ficava para cuidar da casa no estado. Então, nos próximos 3 a 4 anos, minhas férias eram basicamente visitá-lo por 3 semanas na Costa Rica. Nos últimos anos, eu estava um pouco entediada com a Costa Rica e passei férias em outros lugares com meus amigos, sempre sendo boa para ele. Ficamos confortáveis. Metade do ano ele passava comigo e metade na Costa Rica. Em junho, ele voltou para casa e decidiu que não me amava mais e queria terminar. Vi ele mandando mensagens com outra garota no telefone, nem se preocupando em esconder. Foi um golpe no meu coração. Fiquei arrasada, chorei por semanas. O problema é que ele disse que posso morar na casa dele e cuidar da casa enquanto ele estiver fora. E, quando ele volta, a mesma coisa, exceto a parte íntima, e sem cobranças. E História 5. Eu e meu marido enfrentamos problemas fundamentais de comunicação que continuam causando brigas enormes. Busco insights e conselhos. Eu 32 anos e meu marido, 33 anos. Temos constantes mal-entendidos. Estamos casados há 4 anos e juntos há 7. Nos amamos. Somos melhores amigos, frequentemente tratamos um ao outro com respeito e gentileza, e ambos temos uma inteligência emocional razoavelmente boa, pelo que vejo. Eu trabalho constantemente para ser uma parceira melhor para ele, e ele trabalha para ser um parceiro melhor para mim. Ele não é abusivo e não somos cruéis um com o outro quando brigamos. Tivemos alguns anos difíceis em um momento em que quase chegamos ao limite, mas ambos trabalhamos muito em nós mesmos e em como tratamos um ao outro e conseguimos superar. Esse período deixou algumas cicatrizes e bagagens. Aqui está um exemplo de hoje. Meu marido é um cuidador da casa, há 100 filhos, e prepara todas as nossas refeições. Eu trabalho em turnos, então tenho folga de domingo a terça-feira todas as semanas. Esta manhã, ele veio me cumprimentar enquanto eu ainda estava na cama por volta das 8h30. Ele disse, e eu adoraria ficar e ser doce, mas tenho que continuar trabalhando. Já fiz X, Y, Z antes de você acordar e vou trabalhar no jardim. Estabelecendo um limite em relação ao tempo dele. Eu disse, ok, sem problema, e seguimos com nossas manhãs separadamente. Eu pensei que ele já havia tido muito sucesso trabalhando com base no fato de ter listado tantas tarefas que já havia feito. Eu desci um tempo depois, acho que foi 1 hora, ele pensa que foram 15, 20 minutos. Ambos acabamos na cozinha. Ele me lembrou que eu tinha um convite de casamento para responder, então eu o abri. Ele se perguntou em voz alta se não era o mesmo esquema de cores que usamos nos nossos convites de casamento. Eu disse sim, deixe-me te mostrar. Peguei nosso álbum de casamento e comparei. Então olhei para uma página de fotos, e antes que percebêssemos, passamos alguns minutos comentando felizes sobre as fotos juntos.
Ele então vai começar a limpar a cozinha e eu pergunto se posso fazer meu chá da manhã. Ele fica visivelmente irritado. Faço o chá porque ele disse que estava tudo bem, mas então ele me diz que precisa falar algo. Ele me disse que parece nunca conseguir se concentrar em suas tarefas diárias porque eu interrompo e faço solicitações de atenção. Em algum momento, suspiro de forma frustrada. Ele fica mais chateado e expressa que está chateado por não conseguir ter conversas simples comigo sobre questões de longa data. Eu não faço ideia do que fiz de errado, mas achando que não era grande coisa, saio do seu caminho e sigo meu dia. Ele fica chateado por um tempo, dizendo que vai sair de casa porque não consegue se acalmar. Ainda não entendo como o fato de ele estar chateado tem a ver comigo. Ele também está lidando com suas próprias questões ultimamente, o que o deixa ocasionalmente chateado. Ele tenta conversar comigo sobre o que está errado. Ele diz que continua fazendo muitos pedidos de atenção enquanto ele está tentando trabalhar, e se pergunta se tenho memória de peixe, porque ele acabou de me explicar de manhã que estava trabalhando e eu desci imediatamente e comecei a pedir sua atenção. Fico na defensiva e frustrada porque me sinto completamente surpreendida. Digo a ele que não entendo o que fiz de errado e pergunto especificamente o que fiz. Ele diz que não quer entrar em detalhes porque isso é um problema constante comigo. Digo que preciso de alguns detalhes, porque literalmente não entendo o que fiz de errado. Um encontro na cozinha e ele estava sendo gentil, sorrindo e conversando comigo, e de repente ficou chateado e frustrado, me deixando confusa. Ele diz que não respeita o fato de ele estar trabalhando. Digo a ele que no meu trabalho, meus colegas e eu muitas vezes nos aproximamos e temos um pequeno bate-papo amigável entre as tarefas, então minha ideia de tratar uma pessoa que está trabalhando com respeito me fez acreditar que não estava fazendo nada de errado. Ele diz que não importa o que faço no trabalho e que isso não justifica o que fiz a ele. Eu não quis dizer dessa forma, eu só estava tentando ilustrar que não me ocorreu que esse nível de comunicação amigável durante o trabalho fosse um problema. Estamos ambos muito frustrados neste ponto e eu estou chorando e xingando. Há muitos momentos de você me deixaria terminar meu pensamento, pelo amor de Deus, acontecendo. Ele diz, e isso não importa, eu só preciso que o que você está fazendo pare. Pergunto o que ele quer dizer, ele diz que porque não entendo nuances, entre as 9 horas e as 17 horas nos dias úteis, ele precisa ficar completamente sozinho e eu não devo falar com ele. Eu saio imediatamente e começo a chorar. Choro por horas, simplesmente não entendo. Ele está errado? As expectativas dele são irracionais ou impossíveis? Estou sendo muito defensiva? Sou muito carente? Eu quero desesperadamente que ele entenda que estou agindo de boa fé e tento dar a ele espaço quando ele está trabalhando e na maioria das vezes é fácil para nós estabelecermos limites um com o outro. Ele tentou conversar comigo enquanto eu chorava e disse que tudo ficaria bem se ajustássemos a maneira como posso dar espaço a ele nos dias de trabalho, mas estou simplesmente muito chateada e o afasto. Estou sentada em um parque local tentando não chorar. Ele tem essa ideia de que ele me comunicou algo claramente que eu deveria entender, mas eu não entendo. Não vou lembrar o que ele disse, não vou entender do jeito que ele queria dizer, simplesmente não entendo o que ele quer. Então ele fica chateado, achando que não respeito seus limites, e no passado, realmente não respeitava seus limites, então essa questão se complica. Mas eu respeito, trabalho muito para tratá-lo bem e fazê-lo feliz, ajudar com as tarefas e manter suas gavetas cheias de meias e roupas íntimas limpas. A meu grande trabalho é a lavanderia, mas meu trabalho em tempo integral fora de casa. Quando eu cortava o cabelo dele no início do nosso relacionamento, ele fazia algo em que imediatamente começava a criticar o corte de cabelo, o que me deixava muito chateada e eu pensava que ele odiava. Ele disse que achava que eu já deveria saber que ele gostava do corte de cabelo, então ele simplesmente dava o feedback crítico. Eu tive que explicar a ele que na verdade eu não sabia e precisava que ele me explicasse claramente. Então ele fez um esforço e agora ele não faz mais isso. Ele se certifica de explicar que gosta de algo antes de começar a dar feedback crítico. Mas há essa lacuna. Está acontecendo uma lacuna na comunicação onde ele não está se comunicando da maneira que eu entendo e eu não consigo entender o que ele está pedindo de mim. Então eu fico na defensiva e chateada e isso se transforma em uma briga. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Eu quero desesperadamente ser feliz com ele, mas continuamos ficando enroscados nesses problemas estranhos e provocando um ao outro tão mal. Dói muito e eu só preciso de ajuda. E história 6.
Meus sogros acham que não apoio a carreira da minha esposa, a professora, e nos visitam anualmente para ajudá-la a organizar a sala de aula. Minha esposa é professora do ensino fundamental, e ela vem de uma família de professores aposentados. Nos últimos 3 anos, seus pais vieram de outra cidade antes ou perto do início do ano letivo para ajudá-la a organizar e arrumar sua sala de aula. Ano 1, pouco antes de eles chegarem, ela acabou aceitando um emprego de ensino remoto, então em vez de organizar a sala de aula, eles acabaram reorganizando nossa casa. Eu estava com os meus pais em uma cidade diferente por alguns dias porque o cachorro da minha família havia morrido. Cheguei em casa e tinha várias coisas minhas desaparecidas, coisas movidas para lugares onde eu não podia encontrar uma conta de $700. Fiquei furioso. Já fomos à terapia por isso, mas ainda estou tendo dificuldade em superar isso. Ano 2, em agosto, ajudei minha esposa a comprar materiais, organizar, limpar e preparar sua sala de aula. 3 semanas depois do início do ano letivo, seus pais chegaram, o que na época deveria ser um período de férias. Minha esposa estava doente quando eles chegaram, mas acabamos indo para a sala dela por volta das 19 horas para preparar para o professor substituto. Ela estava ligando dizendo que estava doente. Os habituais 30 minutos de preparação se transformaram em 4 horas de limpeza, organização e outras coisas de professores. Eu estava ficando inquieto às 22 horas, a esposa estava doente, eu trabalharia no dia seguinte e os pegamos no aeroporto às 2 horas do mesmo dia. Perguntei quando terminaríamos, e ninguém conseguia me dizer, terminaremos quando terminarmos, aqui corte isso se estiver entediado, a entrega uma tesoura. Foi caos do meu ponto de vista, não havia um plano discernível, nenhuma comunicação, apenas uma frenesi de mover coisas e cortar. Depois da 3ª vez que perguntei o que faltava fazer e quando sairíamos, eu disse que iria para casa e voltaria para buscá-los. Tanto eu quanto minha esposa estávamos irritados um com o outro naquele momento. Eu os peguei por volta das 23 horas e 30 minutos. Me disseram depois que saí que ela e seus pais disseram que eu estava sendo pouco solidário e um parceiro péssimo. Ano 3, a presente, este ano, seus pais estão dirigindo pelo país e ficando conosco por um mês. Os últimos 5 dias dessa visita são destinados à preparação da sala de aula. Lembrando quão estressante foi o ano passado, a história com seus pais e considerando quão tempo eles ficaram conosco em agosto, minha esposa disse que seria ok eu estar convenientemente fora da cidade durante o período de preparação do ano letivo. Como era de se esperar, foi uma bagunça estressante e horrível, e minha esposa e sua mãe tiveram uma briga sobre a sala de aula. A mãe dela disse que eu era um parceiro péssimo por não estar lá. Sinto que, principalmente eu, estaria muito menos estressado se eles não estivessem aqui em primeiro lugar. Ela é improvável de falar com os pais sobre isso para não magoá-los. Estarei de volta à cidade esta semana, e posso deixar para lá ou trazer isso como tópico. Não sei se consigo suportar isso todos os anos pelo resto da carreira da minha esposa e está afetando nosso relacionamento. Ao mesmo tempo, são apenas alguns dias ruins no ano. Eles são na maioria das vezes humanos bastante decentes que amam a filha deles e têm boas intenções. Devo, idealmente nós dois, falar com os pais dela? Eu não deveria ter deixado para lá este ano? Como quebramos esse ciclo anual de sofrimento onde todas as partes saem satisfeitas? E história 7. Como lidar com o seu ex seguindo em frente com alguém novo tão rapidamente após o término? Olá a todos, meu ex-marido 37 anos e eu 28 anos tínhamos um casamento sem intimidade e sem interesse fora disso também. Eu trouxe isso à tona várias vezes ao longo dos 9 anos de relacionamento a 6 anos de casamento. Ele sempre prometia que melhoraria. Em novembro passado, dei um ultimato. Tentamos terapia de casal também, apenas para ele me informar em março que é assexual e não tem interesse em melhorar a intimidade ou o sexo. Nos separamos em abril e o divórcio foi finalizado no início de junho. Sei que foi rápido, graças às leis do país onde o casamento aconteceu. Ele estava determinado a continuarmos amigos, mesmo que eu não mantenha amizade com meus ex. Eu flexionei meu limite, mais uma vez, para atender às necessidades dele. Ele me mandava mensagens diariamente no início, mas há um mês ele não me contata. Ele está nas minhas redes sociais e continuo vendo suas postagens sobre como há um arco-íris no fim da chuva, como as coisas precisam dar muito errado para darem muito certo, etc. Há uma mulher com quem ele continua interagindo, é óbvio que eles estão começando algo. Eu me sinto tão mal com toda essa situação. Como você lida com seu ex seguindo em frente tão rapidamente após o divórcio?
PS, estou considerando removê-lo de todas as redes sociais, é claro. Mas o estrago está feito. Vi a interação dele com a nova pessoa e isso dói.